sábado, você que nos assiste, é um prazer ter a tua companhia conosco para compartilharmos dessa lição que nesse trimestre estamos estudando sobre o livro de Romanos. Hoje vamos estudar a 11ª lição, que fala sobre os eleitos. Para compartilhar essa lição conosco, temos dois amigos muito queridos que sempre estão nos ajudando. Rony, que bom que você está aqui, Rony, com a gente. Obrigado mais uma vez. E o Júlio também, nosso companheiro de sempre. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do facebook.com/conexão número 7 Curitiba ou também do site mais.cpb.com.br. Então, antes de estudarmos essa lição, nós vamos pedir que Deus nos oriente e eu peço que o Rony faça uma oração para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos pedir o discernimento do Espírito Santo. Sabemos que o tema da lição ele é complexo e ao mesmo tempo importante para os nossos dias, assim como foi no passado. O Senhor guia todas as coisas a cada momento e nós convidamos o Seu Santo Espírito para que nos dê discernimento para compreender a Tua Palavra nesse Teu dia. Nós pedimos, certo que seremos atendidos em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição, ela começa falando sobre o primeiro versículo do capítulo 11 de Romanos, que diz assim: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E ele já vem a resposta a seguir: de modo nenhum, né? Nessa semana a gente vai estudar os capítulos 10 e 11, né, do livro de Romanos. Na semana passada a gente estudou o capítulo 9 e na realidade ela é uma continuação daquilo que a gente já estudou na semana passada, né? Vale a pena relembrar que na semana passada a gente enfatizou bastante que Deus escolhe pessoas para que realizem determinadas missões, né? Mas que Deus não escolhe pessoas para salvação ou não salvação. Na realidade, a escolha de Deus é que todos se salvem, né? Ele está esperando a nossa resposta, usarmos o nosso livre-arbítrio. E aqui a lição, ela fala, na realidade, de todos os povos, né? Judeus, não judeus, todo mundo que pudesse ser alcançado pelo Evangelho, Deus faz questão que essas pessoas se salvem, né? Mas Ele tem os seus escolhidos no sentido de que Ele deu dons que Ele sabe, Ele conhece. A gente até usou a ênfase de um pai que conhece um filho e sabe a habilidade que aquele filho tem e aquilo que o pai pode pedir para o filho realizar, né? Então, na realidade, é isso que Deus faz. Ele sabe o dom que Ele deu para o Rony, para o Júlio, para mim, para você que nos assiste, e é baseado nisso que Ele quer a nossa participação, né? O que a gente pode fazer para ajudar no plano da salvação como um todo, que Deus tem, né, para todos os seres humanos. E a gente começa, então, falando, Júlio, de Cristo e a lei. E aqui a lição, ela fala não só da lei, mas ela fala muito do legalismo, né? Qual que é essa diferença? A diferença, Mônica e amigos de casa, é que o povo escolhido originalmente, por vários momentos na sua história, ele pecou e ele foi para a idolatria. Ele esqueceu a Deus e foi castigado por isso. E pelo fato de ter sido castigado, ele, com medo, criou mais regras, mais normas, mais leis e se agarrou às normas e à lei. Então, de um lado, você tem a idolatria. A pessoa esquece de Deus e vai procurar suas próprias paixões. Do outro lado, ela tem medo de se perder de Deus e, por tanto medo, se agarra às leis, às normas e se esquece do principal, que é o amor a Deus. Para você que está em casa, um exemplo bem simples e bem didático. Digamos que na sua igreja você tem um povo tão zeloso, que cuida da igreja, pinta, conserva, limpa, ornamenta, coloca instrumentos novos, coloca a fechadura na porta, cuida bem do portão para que ele seja aberto na hora exata e seja fechado na hora exata, para que ninguém fique com a chave 2 minutos antes ou 2 minutos depois. Você se agarra tanto a essas normas que Deus do lado de fora está batendo e disse: toque, 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 eu quero entrar na tua igreja. Não pode, Deus, eu estou arrumando, eu estou cuidando. E foi isso que o povo de Israel fez. Eles cuidaram tanto da religião que esqueceram Deus do lado de fora. E é esse o risco que eles correram, que nós também corremos nos dias de hoje, nos agarrarmos tanto à forma
e esquecemos a essência, Mônica. A essência é estarmos junto com Deus, junto com Cristo, e não nos agarrarmos nas leis e criarmos normas para agradar a Deus. Deus não vai se agradar mais pelas normas, Ele vai se agradar pelo nosso coração entregue a Ele. Com certeza. Uma parte, eu sempre gosto, até o povo da igreja sempre comenta, Rony, você gosta tanto de contextualização. É que a contextualização, ela nos ajuda a entender. O que nós estudamos na lição 10 e o que nós estamos estudando na lição 11 é basicamente a experiência pessoal que Paulo teve como judeu. Ele passou por todo esse processo e agora, assim, ele começou o livro de Romanos sendo bem didático, explicando a salvação, a condição humana somente pela fé, mas no capítulo 10 e 11 é como se ele pedisse uma licença para o povo gentil. Olha, agora eu tenho um papo para conversar com os meus irmãos judeus. A gente vê no início do capítulo 10 que ele está angustiado, querendo passar uma informação. Então, porque a partir daquele momento passa a ter mais cristãos gentios do que necessariamente judeus cristãos. Então, esse momento de transição, ele já havia passado por uma experiência em Gálatas, que ele teve que ser veemente no que ele falou, mas nesse momento, agora, ele cita muito a linguagem que eles entendiam. Ele cita muito o Antigo Testamento para exemplificar. Ele cita Abraão, ele cita Jacó, ele cita Elias, porque ele fala, olha, vocês entenderão o que eu tenho para falar. E se você ler o texto 10 e o texto 11 sem contextualizar, parece sim que Deus rejeitou o povo, parece sim que Deus cegou o povo. Como assim Deus cega o seu povo? Só que nós temos que ter uma palavra em mente, não é relacionada à salvação, e sim como função didática de um povo. Ele falou, vocês tinham um privilégio e vocês tinham uma missão. Essa missão era de levar a mensagem como povo eleito, vocês como remanescentes de Deus, até a cruz vocês trariam uma mensagem. E ela tinha que ser pura, ela tinha que ser mantida em essência. Por causa disso que quando o povo se afastava de Deus e ele pecava, Deus tinha que ser exato, Deus tinha que mostrar para eles, através de castigos, ou eu não gosto muito do termo castigo, através de permitir que as coisas ruins entrem para mostrar para eles, nós temos uma mensagem, uma responsabilidade, que nós não podemos trazer ela incompleta. E nesse momento, nesse contexto, ele vai abrir os olhos do povo judeu, como Deus abriu os olhos dele para a salvação, e não somente como povo eleito que permaneceria. Mas ao longo da lição a gente vai trabalhar um pouquinho mais esses temas de cegueira, missão. Eu queria que você complementasse um pouco, Rony, que o tema seguinte que o autor propõe, ele fala da graça, né? E daí ele enfatiza que Deus nunca rejeitou o seu povo. Exatamente. Apesar de tudo, né? A gente pula do capítulo 10, né, que foi a introdução do domingo, e já pula para o início do capítulo 11. E ele começa deixando bem claro, assim, Deus não rejeitou o povo. Deus não rejeitou o povo. Ele quer deixar isso claro, ele quer exemplificar. Tanto que ele cita o quê? Uma passagem de Elias, quando todos os profetas e aparentemente todo o povo tinha se perdido, não tinha seguido a vontade de Deus, aí ele cita, Elias também achou que o povo tinha rejeitado a Deus. Porém, ele cita que 7.000 conselheiros, os 7.000 nós até comentamos antes, não é 7.000 o número 7, quer dizer em plenitude, o povo tinha sim permanecido fiel. E nesse momento que ele fala sobre a graça, a eleição da graça, ele quer deixar claro, todos fomos eleitos para a graça. Mas ele começa a explicar, Deus esqueceu o seu povo? Não. Mas como assim? Tem uma parte que fala que Deus cegou o seu povo? O que aconteceu com Paulo? Até a estrada de Damasco, ele estava cego, porque ele conheceu Jesus através dos seus ensinos, porém a sua cegueira impedia ele de enxergar. Ele amava a Deus? Sim, amava a Deus. Com todas as suas forças, ele era fiel a Deus naquilo que ele tinha de conhecimento. Mas ele não enxergava Jesus. Ele estava cego com relação à missão dele de enxergar Jesus. E a partir do momento que você enxerga Jesus, a graça entra na sua vida. Ele estava tão preso à chave da porta da igreja, aos horários. E o que aconteceu com ele na estrada de Damasco?
quando ele teve uma experiência com Jesus, ficou cego literalmente. ele ficou cego literalmente. Então, essa cegueira não é, Deus tinha rejeitado o seu povo, Deus tinha esquecido o seu povo. Deus não esquece o seu povo, assim como Deus não nos esquece. Mas Deus falou, olha, vocês tinham como nação um privilégio, mas por um tempo eu vou tirar esse privilégio de vocês, de ter a função de levar o evangelho a todo o povo. E foi onde ele permitiu que os gentios conhecessem a verdade de Deus, como a lição passada falou, que eles não buscavam, eles não estavam atrás. Sim. Mas quando a verdade abriu os seus olhos, eles receberam com um entusiasmo tremendo. E esse entusiasmo foi o que permitiu, através do povo, que a mensagem de Deus fosse a toda a nação, língua, tribo e povo. Júlio, eu gostaria que você falasse aqui, o próximo tópico é mencionado em Romanos 11, de 16 a 24, que fala sobre uma oliveira nobre. O que isso significa? Significa que o povo de Deus, ele está fundamentado essencialmente em Cristo. Cristo é uma oliveira, Cristo é a raiz da oliveira. Desta árvore da vida, da sua raiz, nutre todos os galhos que geram as folhas e os frutos. Esta oliveira, originalmente, ela foi dada ao povo judeu para que eles frutificassem e fossem sombra e alimento para todos os povos. A partir do momento em que parte do povo judeu não aceitou que Cristo fosse o mesmo Messias profetizado, esses galhos foram arrancados. E nos lugares aonde ficaram aqueles espaços vagos, o povo gentil foi inserido, foi enxertado, para que através desse enxerto, já que o povo gentil é chamado como uma oliveira braba ou brava, se você preferir, então ele é enxertado e a partir daí recebe a nutrição. Recebe a nutrição de quem? Da raiz, que é Jesus Cristo, e passa a produzir frutos. Ora, imagine se todos nós que somos partes da oliveira, sejamos judeus, sejamos gentios, recebemos de uma só fonte, não pode haver diferença e exceção de pessoas. Em nenhum momento. O planeta é um só e Deus ama a todos nós. A raiz não é do judeu e a raiz não é do gentio. A raiz é o fundamento, é Cristo. Que tem que se unir, na realidade, é o que a gente sente hoje em dia, né, Júlia, com placas de igreja, né? E isso é uma coisa assim que esse amor pelo ser humano é uma coisa que Jesus ele sente independente de qualquer coisa, né? Porque eu fico pensando, até uma pessoa que não acredita em Deus, Deus ama. E é uma coisa impressionante isso, é muito além da nossa compreensão, né? Porque é fácil você amar quem pensa como você, né? Onde você se harmoniza e não há muitas desavenças e discussões, né? Então é isso que eu gostei muito que você falou, porque realmente os galhos são enxertados, né? Para que seja uma oliveira só, né? Eu acho que algumas pessoas que acompanham o Facebook e as redes sociais, nos últimos dias viram um testemunho de uma moça que ela conta toda a história de vida dela, que ela provou tudo que você possa imaginar, digamos, que a Bíblia condena de bebedice, relações homossexuais e tudo mais, e ela dá um testemunho tão poderoso, falando a partir do momento que ela conheceu Jesus Cristo e Jesus transformou a vida dela. Ela não deixou de ter inclinações, ela não deixou de ter todos os sentimentos, mas ela coloca Jesus tão à frente que o sentimento e o amor por Jesus é mais forte do que qualquer inclinação. E nós paramos um pouco para pensar quantas vezes pessoas que não nasceram na igreja, que nasceram, digamos, totalmente numa vida desregrada, que traz consequências terríveis, mas quando ela conhece Jesus, ela tem uma gratidão, ela tem uma paixão em passar a mensagem que muitas vezes nós adventistas de berço, que temos essa fé, esse orgulho de pertencer ao povo de Deus, nós não temos, às vezes, digamos, provado esse sabor de ser recuperado, de receber a graça de Deus em nossas vidas. E foi isso que aconteceu naquele tempo também. Pessoas que não conheciam Abraão, que não conheciam o Antigo Testamento e as promessas, quando elas conheceram Jesus,
o amor e a paixão foi tão genuíno que isso contagiou o mundo todo. E é isso que contagia. Então, quando o ramo ele é conectado à essência, e a essência é quem? É Jesus Cristo. Seja você um ramo, pelos vossos frutos vos conhecereis. E quando o fruto vem de um cerne bom, de uma raiz boa, o fruto sempre será bom, independente da origem que esse fruto tinha. Mas tem que haver a transformação. Exatamente. Rony, eu gostaria que você falasse ainda que o autor ele diz que todo Israel será salvo. Como assim, todo Israel? Ele deixa claro a paixão e a preocupação que ele tem pelo povo dele. Ele é judeu. Ele tem esse orgulho de pertencer, tanto que ele fala, eu sou da tribo de Benjamim. Ele cita a linhagem dele com orgulho. Nesse momento, ele deixa claro uma coisa. Deus não coloca nós em categorias de pessoas. Todos os pobres, todos os ricos, todos os de olho claro, todos os de olhos castanhos, todos os de cabelo liso. Deus não tem isso. Deus não tem essa acepção. Só que ao mesmo tempo ele queria falar, nós nação, povo eleito de Deus. Deus buscará a todos e salvará Israel como nação. Ele não quis, todo o que nasceu sobre a tribo de Benjamim, todos que vieram da linhagem de não era nesse sentido. Como Deus veio e salvou todo o mundo. Todo o mundo todas as partes da terra serão alcançadas por Deus. E não porque você é judeu, não porque você é adventista, pronto, eu sou adventista, Deus salvará todos os adventistas. Não, mas ele quis falar, olha, a graça de Deus vai alcançar todo o povo de Israel, em plenitude, todo ele. E para a parte final da lição, a gente vai falar um pouquinho assim, o povo judeu, ele tinha uma responsabilidade e tinha uma missão muito grande. E o espírito de profecia, através da autora Ellen White, ela fala que nos últimos tempos, o judeu ele terá uma função primordial na defesa do sábado. Porque o sábado ele sempre foi um sinal de ligação entre Deus e o seu povo. Não somente por ser o 7º dia da semana, não pela parte legal de ser o sábado, mas porque no sábado e através do sinal do sábado, nós reconhecemos tudo que Deus fez, faz e fará por nós. E essa paixão e esse conhecimento em profundidade da experiência do sábado que o judeu tem, nos últimos dias, será tocado no coração deles e eles retornarão para o cerne da mensagem, e esse amor e paixão e conhecimento pelo sábado será fundamental e será novamente o sábado conhecido em todo o mundo como mensagem, e caberá a cada um escolher em qual lado permanecerá, assim digamos. Júlio, aqui ele está falando, nosso último tópico, ele está falando sobre a salvação dos pecadores. Pegando um gancho no que o Rony mencionou, quem são os pecadores? Aqueles a quem Deus ama. E a quem Deus ama? A todos. A todo o gênero humano. Então ele não é o Deus dos judeus ou o Deus do não judeu. Ele é o Deus de Adam HaRishon. Ele é o Deus de Adão. Adão é o gênero humano. Quem é o pecador? O gênero humano. Então, da mesma forma com a qual Deus amou a Adão, ama a mim e a você que está em casa. E o que aconteceu com o povo judeu? Aconteceu assim, um pai pede para um filho mais velho auxiliá-lo para lavar o carro. O filho mais velho faz aquele corpo mole, não quer, e o pai diz, então tá bom, então você não vai ganhar dinheirinho hoje, eu vou chamar o filho mais novo para me ajudar, tá bom? Deus criou o ciúme no filho mais velho para que o mais novo viesse, o ajudasse. O gentil é o filho mais novo, o mais velho é o povo judeu, mas o pai ama tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo. Ambos têm problemas, ambos têm virtudes, ambos são filhos, ambos estão ligados ao pai. E é esse pai que ama a todos nós. E o judeu ele acabou ficando nivelado com o não judeu justamente nesse ponto central. Carecemos todos da misericórdia de Cristo, judeus ou não judeus. Se colocarmos todos nós, judeus e não judeus, em um aparelho de raio-x, Mônica, sabe o que vai aparecer na chapa, como a gente dizia no meu tempo? Ossos. Iguais para todos. Iguais para todos, e ossos não tem diferença. Então é isso que é importante sabermos. Somos todos
carne e osso e tendões e sangue. E somos todos carentes da misericórdia de Deus. Agora, para mim, Mônica, o mais importante é saber que o povo judeu vai sim, em algum momento da história, ser puxado para ligar e criar a mentalidade que o Messias tão aguardado é o Cristo. E sabe qual é a Bíblia, Mônica e queridos que estão em casa, e que o judeu vai ler que Cristo é o Messias? Eu e você. Nós somos o Novo Testamento. Parabéns, você de casa. Agora você é o Novo Testamento aberto para que o povo judeu veja através dos seus atos e dos meus atos que realmente quem é Cristo? Cristo é o Filho de Deus e é o Messias. Agora, não necessariamente eles vão ler no Novo Testamento, eles vão ler no meu ato e no teu ato, para que nós possamos representar ao mundo Cristo, que foi essa a nossa comissão. Rony, eu queria que você, para a gente terminar, que você falasse para as pessoas que nos assistem, qual que é a tua mensagem principal nessa lição? Esses capítulos, assim, até você mencionou que às vezes são um pouquinho difíceis, polêmicos, se forem estudados sem uma contextualização, né, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas qual que é a mensagem principal que você gostaria de deixar? Eu acho que a mensagem principal que Paulo passa para os seus, digamos, os seus compatriotas que têm a mesma fé é: o orgulho não nos salva, a presunção não nos salva, o título não nos salva. O que nos salva é aceitar a fé em Jesus Cristo. Eu gosto muito de usar um exemplo que é bastante didático. A salvação é um presente. E Deus não escolhe esse presente pela tua classe social, pelo tipo de pecado que você pratica ou pelo tipo de pecado que você não pratica. Por exemplo, nós temos muito um costume de algumas pessoas falarem: ah, mas eu não mato, eu não roubo, então o meu presente vai ser melhor. Ah, não, eu me alimento bem, eu não tomo café, eu cuido do meu regime alimentar, então o meu presente vai ser melhor. Não, o presente é o mesmo. Independente do que você faça, do título que você tem ou do erro que você cometeu. O presente está aqui. A graça de Deus está aqui. Só que ao mesmo tempo não significa que todos seremos salvos. Não significa que não importa o que eu faça, a graça de Deus, porque nós vivemos no tempo da graça, então não importa o que eu faço, eu estarei salvo em Cristo Jesus. Não. Deus oferece a graça. Se você não aceitar a graça, receber ela em sua vida, você não será salvo. Então o que eu tenho que fazer para que Jesus me salve, para que você se salve, você não pode fazer nada. Mas para que você aceite a salvação que Jesus está oferecendo para você, você tem que receber a graça. E a graça, ela é transformadora. Como transformou Paulo, como transformou Pedro, porque Pedro também era discípulo de Jesus, provou maravilhas, e Deus teve, através de Jesus Cristo, bater dar uma visão para ele, bater no enfrentamento, falar: olha, você está errado, a salvação é para todos. Só que é para todos que aceitarem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Então, qual que é a nossa função? Não colocar título nas pessoas, não colocar pecadinho e pecadão, mas aceitar, independente do título e do pecado que você tem, a graça que Jesus tem para nós. E é isso que Paulo tanto fala. É a graça de Jesus que nos salva e nos limpa de toda a culpa. Amém. E para você, Júlio, qual a tua mensagem principal? A mensagem principal é uma mensagem muito antiga e muito moderna. Abaixa o preconceito. Deus não tem preconceito contra pessoas, nem contra nações, povos, tribos e línguas. E às vezes, quando uma pessoa conhece a mensagem e batiza-se em determinada igreja, ela imediatamente cria uma parede e diz: a nossa igreja tem a verdade e nós seremos salvos, entendendo que Deus é prisioneiro dela ou prisioneiro da sua verdade. Deus não é prisioneiro de ninguém e de verdade nenhuma. Todos nós somos libertos em Cristo. Então, não é por pertencer à igreja X ou Y que alguém vai ser salvo. A pessoa vai ser salva única e exclusivamente pelo sangue de Cristo, independente se ele é judeu, não judeu, se é da religião cristã X ou Y. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no estudo dessa lição. Para mim, particularmente, fica uma coisa muito forte, né? Porque a gente, como ser humano, a gente é muito tendencioso, né?
o nosso amor está muito vinculado a atitudes e comportamentos, né? Quem te trata bem você ama mais, quem te vira a cara você não quer mais saber, né? Então, assim, o meu desejo é que a gente seja realmente transformado por esse Jesus, né? Que ele mostra cada vez mais para a gente, apesar de Israel ter sido um povo escolhido, mas ele foi escolhido para uma missão, né, de levar esse evangelho para outros povos. Não foi escolhido porque eram mais importantes, né? E talvez eles tenham se confundido nisso. E que a gente também não se confunda, que a gente é escolhido para levar o amor de Jesus para outras pessoas e que o nosso objetivo seja levar cada vez mais pessoas aos pés de Cristo. Que nem assim como o Rony falou, é o único que pode nos salvar, independente daquilo que a gente faça, mas também como ele é transformador, a gente consequentemente faz alguma coisa, né? Você não pode simplesmente aceitar Jesus na sua vida e ficar estagnado e não fazer nada, né? Então que a gente tenha esse discernimento através do Espírito Santo para que a nossa vida diariamente seja transformada à imagem e semelhança desse Jesus. Amém. Nós vamos então terminar o estudo dessa lição e eu peço que o Júlio faça uma oração para a gente, por favor. Vamos lá. Querido Deus, nesse sábado nos abençoe, ilumine as nossas famílias aqui que estamos no estúdio, os amigos de casa, e que cada vez mais possamos perceber a grandeza e a maravilha de seguir a Cristo até o seu retorno. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que bom ter tido a tua companhia no estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de lembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus. E saiu.